Já no caso da escala de distância, o cálculo é para o tamanho do percurso. Vamos voltar ao exemplo do caminhão. O custo fixo é de R$1.000. Nesse caso, não estamos pensando em gastos com combustível, pneu, óleos lubrificantes, pois sabemos que o custo é fixo. Transportando por 200 ou 500 km, o custo será o mesmo, só que a distribuição do valor será maior. Ou seja, R$1.000 divididos por 200 km significa que cada quilômetro vai custar R$5. Já no caso de 500 km, cada quilômetro custará R$2. Quanto maior a distância percorrida, maior a distribuição dos custos fixos por quilômetro rodado. Fatores que impactam as decisões sobre transporte. Para decidir sobre transportes, é preciso considerar dois participantes essenciais: o embarcador, que demanda o movimento da mercadoria entre dois pontos da cadeia de suprimento, e o transportador, que movimenta o produto. Para cada um desses participantes, existe uma perspectiva e fatores que vão influenciá-los. Para o embarcador, as decisões abrangem o projeto da rede de transportes, a definição dos modais e a determinação de um meio de transporte específico para cada envio ao cliente. O embarcador tem como finalidade reduzir o custo total de atendimento do pedido ao cliente, isso dentro do prazo demandado. Para atender seus clientes e reduzir custos totais, o embarcador deverá considerar alguns custos. Custos de transporte. Os custos de transporte são os valores totais pagos para os transportadores que realizarão o envio do produto para o cliente. A escolha varia conforme o custo das transportadoras e conforme o uso de modais, mais baratos e lentos ou caros e rápidos. Por isso, os custos com transporte são variáveis, pois depende do tipo de transporte escolhido. Também depende de quanto os terceirizados vão querer cobrar. Quando a frota é própria, os custos são fixos, pois você já conhece os valores. Logo, aí não existe uma negociação, já está tudo definido. Os custos de estoque são os custos considerados fixos para as decisões sobre transporte de curto prazo. Este define cada envio do consumidor a uma determinada transportadora. No entanto, eles são considerados variáveis quando o embarcador está definindo a rede de transporte ou políticas operacionais. Este é um custo contraído pela rede da cadeia de suprimentos do embarcador. Os custos de instalação se referem aos valores empregados nas diversas instalações que formam a rede da cadeia de suprimentos do embarcador, ou seja, os locais onde ficarão armazenadas temporariamente as mercadorias enquanto é definido o destino final. Digamos que uma carga saia do Rio Grande do Sul e tenha como destino final o Piauí. Essa carga sai do Rio Grande do Sul e vai até o local em que se esgota a rota do caminhão 1. Nesse instante, a carga é levada para uma instalação onde será armazenada temporariamente para entrar no caminhão 2, que completará a viagem da carga. Essas instalações intermediárias, pontos de conexão entre rotas, precisam ter seus custos considerados pelo embarcador. Esses custos são considerados variáveis quando o gerente de suprimentos realiza decisões estratégicas, ou seja, define o local mais indicado para a instalação de um ponto de armazenamento. Os custos de processamento estão relacionados ao valor pago pelo carregamento e descarregamento dos pedidos. Também incluem outros custos relacionados ao transporte. São considerados variáveis para todas as decisões de transporte. Como não há como definir o tempo exato de carga e descarga de cada pedido, nem quanto tempo de trâmites internos serão necessários, os custos são variáveis. Nos custos do nível de serviço, o embarcador se preocupa com o custo adquirido pela incapacidade em atender os compromissos de entrega. Em algumas situações, eles podem ser definidos como parte de um contrato e, em outras, ele se reflete na satisfação do consumidor. Esses custos devem ser contemplados em decisões de estratégia, de planejamento e de operações. Por exemplo, os Correios oferecem a opção do Sedex. Existe o Sedex normal, o Sedex 10 e o Sedex hoje. Cada um deles apresenta um tempo diferente de entrega. No Sedex normal, a mercadoria é entregue em até 48 horas. No Sedex 10, ela deve ser entregue até às 10 horas do dia seguinte. E no Sedex hoje, até às 18 horas do mesmo dia de envio. Se por acaso esse tempo não for cumprido, o cliente tem direito à devolução do seu dinheiro e, em alguns casos, recebe até mesmo uma indenização. Desta forma, o cliente pode planejar qual Sedex atende mais à sua necessidade. Como curiosidade, você pode acessar o site dos Correios e ver como funciona esse serviço. No nível de serviços, de um modo geral, o embarcador deve avaliar todos os custos e suas implicações, e a partir disso definir a melhor situação para o envio. Outro fator importante nas decisões é o tempo de resposta que a empresa contratada pretende oferecer aos consumidores e pelas margens geradas por diferentes produtos e clientes. Esse tempo deve estar alinhado com os interesses do cliente.
Vejamos agora as decisões que impactam no transportador. A finalidade do transportador é tomar decisões de investimento e definir políticas operacionais que otimizem o retorno sobre os seus ativos. As transportadoras devem considerar os custos relacionados ao veículo, o custo operacional fixo, os custos relacionados à viagem, os custos relacionados à quantidade e os custos indiretos. Vamos ver um pouco mais sobre esses custos, começando pelos custos relacionados aos veículos, que são aqueles gerados com a compra ou aluguel dos veículos usados para movimentar mercadorias. Esse valor é proporcional ao número de veículos comprados ou locados. Os custos operacionais fixos abrangem todos os valores gastos com os portões de embarque, com a mão de obra, com os terminais, etc. Para decisões operacionais, este custo é fixo. Ele é considerado variável quando se tratam de decisões de planejamento e estratégia, incluindo a localização e tamanho das instalações. Geralmente, este custo é proporcional ao tamanho das instalações destinadas às operações. Quanto maior for a instalação, maior será o valor pago com a mão de obra e terminal. Os custos relacionados às viagens são gerados toda vez que um veículo inicia uma viagem e abrangem salários e combustível. Esses custos mudam de acordo com o tempo e distância da viagem, mas não dependem da quantidade de carga transportada. Esses custos são normalmente variáveis em todas as decisões de transporte, exceto no salário para carregar e descarregar. Os custos relacionados à quantidade abrangem custos com a carga e descarga, e uma parte do combustível que varia conforme a quantidade que está sendo transportada. Assim como os custos de viagem, esses custos são variáveis em todas as decisões de transporte, menos na mão de obra para carregar e descarregar. Os custos indiretos incluem-se os valores gastos com o planejamento e com a elaboração do cronograma de uma rede de transporte, além de possíveis investimentos em tecnologia da informação. Vale destacar que, para o transportador, a maioria dos custos não está relacionada à quantidade que está sendo transportada. Entretanto, isso depende da utilização da carga, que é influenciada pelas rotas e cronogramas dos veículos. Já vimos alguns fatores que impactam na decisão sobre transportes, e agora vamos ver os principais meios de transporte e suas características. O transporte pode ser estruturado de diversas maneiras. Ele pode se apresentar como transportadores comuns, que são aquelas empresas que atuam em vários modais e estão autorizadas para a movimentação de ponto a ponto de cargas específicas. Essas empresas podem atuar em locais geográficos determinados ou entre pontos estabelecidos, cobrando horário regular para carga em trânsito. Vale ressaltar que os transportadores regulares também podem atuar como os transportadores contratados, que são aqueles que são regulamentados e atendem com taxas negociadas e, geralmente, atuam com consolidação de transporte de carga completa. Quando uma empresa trabalha com frota própria, ela geralmente não necessita terceirizar, a menos que haja inesperadamente uma demanda muito grande de envio de mercadorias e que não vale a pena ampliar sua frota para uma situação, a princípio, momentânea. Caso ela necessite terceirizar, outra opção de serviço de transporte é a contratação de especialistas para transportar a carga. Este contrato pode ser realizado em parceria, onde os contratantes são sócios. Nessa situação, cabe a atuação de um intermediário para a gestão logística, pois se o transportador se preocupa com a movimentação e o agente fica responsável pela coordenação da carga e descarga da mercadoria, e em determinadas situações, também cuida da estocagem. Existe também a opção do despachante, que funciona com encomendas de porta a porta, com transporte local, cujo frete muitas vezes é pago pelo comprador. Principais tipos de modais. A escolha do meio de transporte mais adequado para movimentar um produto depende das suas características, seja de peso, do prazo de validade, do tempo para entrega, resumindo, de diversos fatores. Sendo assim, é preciso conhecer as vantagens e desvantagens das opções de transporte e escolher aquela que mais se encaixa nos interesses da empresa, tanto na questão do produto quanto no preço. O transporte aéreo é rápido, mas o preço é elevado. Por isso, os produtos transportados dessa maneira são caros e frágeis, ou ainda, devem ser enviados com urgência a uma longa distância. As cargas ficam bem presas, para evitar deslocamentos durante a viagem, principalmente durante o pouso e a decolagem. Vejamos agora as principais vantagens e desvantagens dessa modalidade: rapidez, diminuição de estoque, menor risco de perdas e danos de mercadorias. O transporte aéreo também favorece a expansão geográfica de produtos frágeis ou perecíveis. Dentre as desvantagens, destacam-se o custo elevado, a demora nas operações de expedição, os atrasos nas liberações de terminais,
a capacidade limitada ao tamanho dos compartimentos de carga, a embalagem e equipamentos de acondicionamento. O transporte marítimo é indicado para transporte de cargas muito grandes a um baixo custo. As vantagens desse tipo de transporte são o preço mais em conta para longas distâncias e a alta capacidade de carga. Dentre as principais desvantagens, encontra-se a dependência da infraestrutura portuária, a limitação de abrangência, pois não são todos os locais que possuem abertura para o mar, o transporte lento, a variabilidade do tempo de transporte, etc.